E aí, Carol, tema muito interessante, muito comum no consultório. Muito demais. Pô, assim, faz parte do meu dia a dia. A gente acha que é um tema que todo mundo tem conhecimento, que a mulherada sabe, mas que a gente vê na prática que falta ainda muita informação, na verdade. Eu percebi muito em conversa, inclusive com colegas da área de saúde, não só médicos, que é um tema um pouco escanteado mesmo, colocado de lado a endometriose. E muitas vezes atrapalha até o diagnóstico. É isso mesmo. Primeiro que cria-se um estigma muito grande na paciente com endometriose, que é uma paciente que tem recorrentemente casos de dor. Então, aquela paciente que perde qualidade de vida, ela deixa de trabalhar, ela deixa de fazer suas atividades diárias por conta de dor, procura muitas vezes o pronto-socorro. Então, aquela paciente que, com a progressão da dor, costuma ir muito no pronto-socorro e cria-se até um certo preconceito mesmo em relação a esse tipo de paciente. Aquela E paciente, a frescura, exatamente, a tudo dói. frescura, é a paciente que está o tempo todo no pronto-socorro, que sempre quer medicação, que quer um atestado, e realmente o que a gente vê é que os profissionais não gostam de lidar com esse tipo de paciente, com essas mulheres, né? Nem todos. Nem Nem todos. todos, nem todos. Agora, para a gente entender melhor, o que é endometriose? Bem, a endometriose é uma doença inflamatória, ela é estrogênio dependente, né? Estrogênio é o hormônio principal feminino, e por definição é quando a gente tem células do endométrio fora do útero, certo? Então, a endometriose, ela é caracterizada por uma doença fora do útero. E aí, esses focos de células de endométrio vão parar nos ligamentos do útero, na bexiga, no intestino, no ovário, e causa uma inflamação ali no local. E aí que se costuma causar a dor ali no período menstrual. Perfeito. O endométrio é um tecido natural de dentro do útero que toda mulher tem. Isso, é exatamente a parte mais interna do útero, que é o que descama ali durante o ciclo menstrual, durante o período menstrual. Então, o endométrio, ele cicla, né, de acordo com os hormônios do ciclo menstrual, e ali no período menstrual, na menstruação mesmo, ele descama e desce. E esse endométrio você falou que tem relação com hormônio. Aliás, mulheradas, vocês são incríveis. Hormônio é a vida de vocês. É verdade. E esse endométrio, o que acontece quando, né? Como é que é a evolução dele? Ele é importante na fertilidade, inclusive, é isso mesmo, ou não? Ele é a camada mais interna do útero, ele vai variar durante o ciclo menstrual, então no começo da menstruação ele está mais fino, durante o período ovulatório ele vai estar um pouco mais grosso, e ele se prepara justamente para receber ali o óvulo, certo? O espermatozoide com, com o óvulo para fazer a anidação e gerar a gestação. Tá, acho que a palavra nidação me fez remeteu à minha época de É faculdade. verdade. Olha, veio aqui, nidação. Uma vaga Então, o lembrança. endométrio, ele é basicamente o contato da mãe com a criança, né? Que ali vai crescer a placenta ali e tudo Exato, mais. onde vai se desenvolver ali a placenta e a gestação. E esse endométrio, então, você falou que ele vai para outras áreas. Mas como é que ele sai do útero? Perfeito, né? A gente não sabe muito bem como que surge a endometriose, quais são as causas da endometriose. A gente tem algumas teorias difundidas, uma das mais famosas é a teoria da menstruação retrógrada. Então, durante o período menstrual, durante a menstruação, existe a teoria de que o próprio sangue que está ali dentro do útero reflui pelas tubas e cai dentro da cavidade pélvica. Então, é comum que a mulher tenha um pouco de sangramento ali, um pouco de líquido livre na pelve durante o período menstrual. E a teoria de que durante esse período, esse sangramento, as células que estão ali naquele sangramento, elas se fixam em algum lugar da pelve e por isso desenvolve a menstruação. Então, Ou e por isso desenvolve a endometriose. endometriose. Então, teoricamente, ele pode agarrar em qualquer lugar Em qualquer da lugar, exatamente. barriga e Isso tal. é uma das teorias, a gente tem teorias também imunológicas, teoria de disseminação linfática, hematogênica, ah, tem uma questão de talvez alguma herança genética, a gente não sabe muito bem dizer de onde que vem a endometriose, mas tem algumas teorias e essa teoria da menstruação retrógrada é uma das que são mais bem aceitas.
Olhando a anatomia aqui é a mais prática de eu entender que sou leigo no assunto. Exatamente. Muito bom. E você falou que ela pode, ela gruda, ela cresce ali, porque, vê se o meu raciocínio está certo. Se ela cresce dentro do útero, durante a menstruação, na hora da ovulação e tudo, é nessa hora que também faz doer a mulher, porque ela cresce e pode irritar o intestino, as outras áreas ali. Exatamente. Como a endometriose é estrogênio dependente, então o estrogênio ativa esses focos de endometriose. É também na época da menstruação que a mulher vai sentir dor pela ativação desses focos que estão ali fora do útero. Então, basicamente, é a dor que a gente fala quando é uma dor que é escondida, uma dor, o termo que ninguém vê, é uma dor porque ela não está associada à menstruação. Não é aquela dor da menstruação, é a dor pré-menstruação ainda. É dor também no período menstrual, principalmente no período menstrual. Na Na menstruação? menstruação. É a dor que geralmente começa no período menstrual e a endometriose tem isso, ela tem um caráter que é muito evolutivo. Então, se você pegar a história clássica de uma paciente com endometriose, geralmente é aquela paciente que sempre teve cólicas, né, desde o início da menstruação, e essas cólicas elas vão progredindo durante a vida. Então, geralmente começam mais leves, depois elas vão piorando, e aí elas podem acontecer até fora do período menstrual também. E aí cai no que a gente chama até de dor pélvica crônica, porque essas mulheres passam a ter um estímulo muito maior para dor e acabam sentindo dor até fora do período menstrual também. Muito interessante. Agora você falou pode no intestino, pode em qualquer órgão? Porque eu li que pode, já teve caso até de pulmão, é isso mesmo? É isso mesmo. Os lugares mais comuns são os ligamentos que sustentam o útero, então, geralmente que saem nos exames de imagem, né, a gente vê ligamento útero-sacro, região retrocervical, mas também nós temos nos ovários, né, lembrar que os ovários não são o útero, então é uma região fora do útero e que é muito acometida pela endometriose. Mas eles também podem surgir focos também em bexiga, em intestino, em diafragma. Já tem casos relatados até de endometriose no cérebro, para vocês terem noção. Uau, invadiu tudo mesmo, Tudo. vai, aqueles filmes de alienígena, vai tomando tudo.